Tech Traders, sejam bem-vindos a mais esse panorama de mercado. Hoje a gente vai falar por que aquele movimento de ontem, o que aconteceu ali, né? Onde os mercados vinham ligeiramente positivo ali, trabalhando em cima ali da linha d'água, que a gente chama do red green, do ajuste, e de repente emborcaram para baixo, com o VIX disparando e, bom, fecharam no vermelho, contaminaram um pouco o pregão na Ásia essa noite e, enfim, a gente vai explicar um pouco disso, falar um pouquinho sobre o drive de hoje, acho que está claro já para todo mundo, e, obviamente, passar um overview aqui do que está acontecendo. Legal? Bom, a gente começa como de costume com a previsão da CME para a próxima reunião do dia 18 de março, 92%. Então, ligeiramente mantido após o payroll, né? Hoje, obviamente, com o CPI saindo às 10h30, esse número pode, né, sofrer variações aí, especialmente passado algum tempo, aberto o mercado, ali por volta das 11h30, meio-dia, já começa a ter. Então, eu sempre gosto de olhar isso, fixar esse número para entender como que o mercado está precificando, porque às vezes o dado em si é confuso, né? Ou a própria distância em relação à previsão também pode causar dupla interpretação. Se ele vier muito forte, é, principalmente no mercado do trabalho, né? Enfim. Então, tá aí, vamos guardar um pouquinho esse número. Ontem, S&P fechou com 1,57 de queda, Nasdaq 2,04, Dow Jones 1,34 e Russell 2,15. O Ibov também realizou ontem, fechando 1% de queda. Os mercados vinham ligeiramente positivos, né? O mercado futuro também ligeiramente positivo até a abertura ali por volta das 11h30, 11 de fração. E meio-dia a gente enfrentou aí uma realização um pouco mais acelerada, com o VIX disparando bastante. Ele que agora trabalha na faixa dos 21,40 e estava trabalhando ontem na faixa dos 17,18. Então, uma mudança de patamar, de panorama, né? Quando abriu o mercado à vista e houve essa interpretação. Nas notícias hoje, a gente busca se houve alguma coisa específica, algum receio com IA, com a questão da disrupção dos softwares. Não há um consenso, uma coisa que esteja tão clara e evidente, e fica realmente parecendo que a interpretação é de que o payroll mais forte joga um pouco de tranquilidade para o Fed se manter na posição que está, né, e menos pressão para a corda de juros, e obviamente isso acaba questionando as posições compradas de uma certa forma por não haver um estímulo em termos de política monetária mais evidente no curto prazo. Então, ao que tudo indica, pelo menos com o dado de ontem, a gente vai ver a inflação hoje, e eu vou falar um pouquinho sobre ela já já. É, o payroll, ele, da forma como veio, como está precificado atualmente aqui o Powell não corta mais juros, ele entrega o Banco Central com essa taxa de juros que aí está. Tá? Obviamente, vem o Kevin Walsh e tudo pode mudar. A pressão na Casa Branca, seja pelas falas do próprio Trump ou do Kevin Hassett, que ocupa aqui, o Trump gostaria que tivesse no Fed, mas que não topou, vem aí gerando uma certa preocupação em torno da pressão que a Casa Branca vai exercer pelo fato do Kevin Walsh estar sendo designado para baixar juros. Tá? Então, é uma questão que a gente vai acompanhar mais para frente. Ainda não é a evidência que está fazendo o preço do mercado, né? Mas agora a gente tem o payroll de ontem, que surpreendeu de forma. De ontem, não, de quarta-feira, que surpreendeu de forma positiva aí, com o número de criação de vagas, o número de setor privado mais forte, e hoje tem o CPI, e esse CPI tem uma questão importante. O CPI anterior, ele mostrou ali um arrefecimento adicional, que não estava precificado. A previsão já era um pouco mais baixa que a anterior, e o resultado em si, se eu não me engano, no cheio ou no lucro, não lembro bem, mas até surpreendeu porque estava ali ligeiramente abaixo da meta. E aí tem uma questão. A cesta do consumidor que foi utilizada, ela foi ligeiramente reduzida, porque não deu tempo de compilar, ou não haviam os dados devido ao shutdown de 40 e tantos dias lá atrás, é, compilar todos os dados. O mercado questionou isso. Por que que, né? É um CPI com um asterístico importante. Agora, em tese, houve um shutdown no início da semana, de 3 dias ali, né? Recente agora, é, rapidão, mas a gente acredita que a compilação agora é completa, tá? Então, será que esses dados que fizeram falta, não estiveram presentes na sexta, acabaram por
beneficiar um pouco a leitura, o mercado conjectura isso, porque esse dado surpreendeu um pouco, esse último CPI. Então agora, em tese, a gente vai ter o dado completo. E aí? Qual que é a, a leitura que a gente vai ter agora? Não é verdade? Então, vamos olhar aqui, ó, como que é a previsão para o CPI, 10,5, como a gente falou, ó. A gente tem ali o dado anterior em 0,3, a previsão é 0,3, o dado anterior no analisado, né? Porque sai um dado de 13 meses e entra um dado novo para compor 12. Vamos manter 12 dados aqui no year to year, né? 2,5, previsão é de redução. Tá? O core, ele tem uma previsão de aumentar um pouco, mas algum dado forte lá atrás está saindo e está trazendo, mesmo com esse dado mais forte que o anterior, a previsão para 2,5. Lembrando que teve essa questão aqui trouxe uma previsão para baixo aqui no último dado, né? Como a gente falou. Então, enfim, é, aí estão os dados, as previsões, né? As previsões são razoavelmente otimistas. Como a gente falou, o mercado deu uma realizada ontem em função, provavelmente ali do payroll, de uma interpretação ali de alavancagem excessiva. É, isso contaminou não só os Estados Unidos, mas a Europa, que ainda estava com o pregão aberto, que vinha positivo por uma série de balanços corporativos, também virou, e a Ásia, durante o pregão agora, durante a madrugada, também virou para o negativo. Alguns resultados de empresas de hardware, de rede, né, Ethernet, saíram e divulgaram Arista e Cisco, né, é, previsões otimistas. Tá? Então, ali, por causa dos investimentos em data centers e tudo mais, tem ali uma questão de falta de chip de memória, elevação do custo e tudo mais, mas que foi contornado no balanço e nas previsões, e estão gerando ali uma perspectiva positiva para essa questão de fornecedores de hardware para data centers. Tá? Então, ficar atento a isso, e é um termômetro importante também. Tá? Então, hoje, drive do dia, CPI, a gente vai ter nos Estados Unidos ainda Baker Hughes, né, que são dados de petróleo. O petróleo que deu uma arrefecida, porque ontem o Netanyahu falou sobre essa questão no Irã, traz uma possibilidade de um grande acordo, e aí o petróleo deu uma mergulhada ontem para questões de inflação, é bom. Tá? E depois tem posições especulativas de outras commodities, que aí não faz tanto preço para a gente que opera os índices de ações, pelo menos ali no intraday. Tá? Então, basicamente é isso. Muito juízo, muito cuidado. Hoje é sexta-feira 13, pré-carnaval. China entra em feriado lunar de 10 dias, por isso o minério de ferro caiu hoje. Tá? Então a gente vai ficar sem esse guidance na Ásia depois do carnaval, ainda por algum tempo. E, obviamente, isso já impactou alguns commodities pelo fato de eles terem feito estoques lá atrás, né? Faz estoque de minério de ferro por causa do feriado. Aí hoje, na véspera, lembrando que agora já estão entrando no sábado, né? Então já acabou. Então por isso o mercado de minério de ferro também deu uma arrefecida esta noite. Legal? Então é isso. Bom carnaval a todos. A gente volta depois do carnaval e bons trades aí nessa sexta-feira. Muito juízo.